A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, vamos para mais uma aula. Então, como estamos falando aqui sobre o período interbíblico, período persa, né? Período persa é o período que corresponde a 430, de 430 a 331 a.C., certo? E ele sucede o período babilônico. Então, a Babilônia, com Nabucodonosor, conquistam Jerusalém, leva eles cativos, o Reino do Sul, o capital em Judá. E após a Babilônia, que se passam alguns reis depois de Nabucodonosor, é tomado o Império Babilônico pelo Império Persa. E assim o Império Persa sucede o Império Babilônico na história, no poderio do mundo. Então nós temos aqui Ciro II o Grande. Quem era Ciro II o Grande? Apelidado de O Grande, né? Foi rei da Pérsia de 559 a 530 a.C., incorporando a Média aos seus domínios. Estamos falando de Ciro porque ele foi o principal, um dos principais, tá bom? Então, de 559 a 530 a.C., ele foi rei da Pérsia e o que ele fez? Incorporou a Média aos seus domínios, porque era Medo-Persa, né? Então, tinha o Império Médio e tinha o Império Persa. Então, ele conquista também a Média, incorpora ela aos seus domínios, além de conquistar a Lídia, Síria, Babilônia, Caldeia, entre outras nações. Ele vivia para lutar, lutava para conquistar e conquistava para libertar. A intenção dele era essa, de conquistar e libertar os povos. Então ele foi, sem dúvida, um célebre libertador. Então a intenção dele era de libertar. E o mais notável, Deus havia predito, por intermédio do profeta Isaías, como já disse na aula passada, alguns feitos de Ciro, está lá em Isaías 45:1. Quando Ciro entrou na Babilônia, deve ter sido informado pelos judeus dessas profecias. Ele deve ter tomado conhecimento dessa profecia a respeito dele, que chamava ele de servo, meu servo Ciro. Seja como for, o rei Persa libertou os filhos de Israel, não apenas os cativos da Babilônia, mas de outras regiões. Então, houve, mais dizendo, muitos que foram libertos, não só os que estavam judeus cativos na Babilônia, mas pessoas também de outras nacionalidades também foram libertas e devolvidas à sua pátria. Então, Ciro II o Grande era considerado um libertador, um célebre libertador dos povos. Então, porque eles conquistavam as nações e liberavam seus cativos. Ciro firmara um propósito no coração. Qual? Não tirar nenhum povo da sua terra. Então, ele tinha um desejo de conquistar, como eu já falei. Ao conquistar aquelas nações, ele liberava aqueles que estavam escravizados. Os escravos, que eram de outros povos, de outras nacionalidades, ele libertava para que eles pudessem retornar às suas terras. Não